Saudações, seja bem-vindo ao nosso curso de resoluções de provas da Banca Objetiva. Na última aula resolvemos a questão 19, nessa aula vamos resolver a questão 20. Considerando-se o resultado da expressão abaixo, qual é o menor número inteiro que é maior do que ele? Estamos diante de uma fração que tem raiz no denominador. Então aqui eu vou ter que racionalizar. O que é racionalizar, professor? É você tirar a raiz do denominador. Como assim? Se você estudou isso lá no nono ano, se eu tenho 1 sobre raiz de 2, racionalizando é multiplicar o denominador e o numerador por raiz de 2, ok? Aí nesse caso, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. E observe que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Toda vez que você multiplica raízes iguais, a raiz some. Porque na prática, isso aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, é a mesma coisa que raiz de 4, que é igual a 2. Ou raiz de 2 vezes raiz de 2, você pode simplesmente escrever raiz de 2 ao quadrado. Sempre vai ficar ao quadrado e você consegue eliminar a raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui é raiz de 9 ou raiz de 3 ao quadrado. E aí sempre você consegue eliminar a raiz. Raiz de 11 vezes raiz de 11 dá 11. Raiz de 12 vezes raiz de 12 dá 12. Mais uma racionalização. Se eu tenho 3 sobre raiz de 3. Para racionalizar, eu vou multiplicar por raiz de 3 e por raiz de 3. Ou seja, em cima eu multiplico por raiz de 3. Embaixo eu multiplico por raiz de 3. E aí, raiz de 3 vezes 3, observe que fica colado quando você multiplica um número por uma raiz. E aí, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, eu ainda poderia aqui simplificar. Então, é só isso, é só multiplicar pela raiz. Agora, existe um caso que você vai ter uma soma no denominador ou uma subtração. Aí, nesse caso, você vai ter que usar um produto notável, que é esse produto notável aqui, de escrever para vocês. É esse produto notável. Exemplo, se você tem 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Então, para racionalizar, eu vou usar esse produto notável que eu coloquei aqui. Então, eu multiplico. Se tem menos, eu multiplico por mais. Se é mais, eu multiplico por menos. Então, vai ser raiz de 3 mais raiz de 2. E em cima também eu multiplico por raiz de 3 mais raiz de 2. E aí, nesse caso, em cima, multiplicar por 1 não vai alterar em nada. E embaixo você tem esse produto aqui. É como se o A fosse raiz quadrada de 3 e o B fosse raiz quadrada de 2. Então, quando eu tenho esse produto, eu vou fazer A ao quadrado menos B ao quadrado. Nesse caso, vai ser raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. E isso aqui é raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz de 3 elevado a 2 vai dar 3. Ok? Menos raiz de 2 elevado a 2 vai dar 2. Isso é uma propriedade. Raiz quadrada de A elevado a 2 sempre vai dar o valor de A. Ou seja, raiz de 5 elevado a 2 dá 5. E finalizando aqui, eu tenho raiz de 3 mais raiz de 2 dividido por 1, que é isso mesmo. Vamos resolver nossa questão, então eu vou racionalizar isso aqui. Então eu vou escrever raiz de 2 dividido por raiz de 10 menos raiz de 8. Vamos racionalizar? Multiplico por raiz de 10 mais raiz de 8. E em cima vou multiplicar também por raiz de 10 mais raiz de 8. Aqui eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 10. Quando eu multiplico raízes, eu multiplico normalmente e mantenho a raiz. Vai ficar raiz de 20. Raiz de 2 vezes raiz de 8 mais raiz de 16. Dividido por... Aqui eu vou aplicar o quadrado da diferença, que é isso aqui, ó. É lógico que eu também poderia fazer a multiplicação passo a passo, aplicando a distributiva, mas esse é um produto notável famoso, que é interessante você guardar aí para a prova de vocês. É como se fosse que o A está representado por raiz de 10 e o B representa raiz de 8.
Então, nesse caso, eu vou fazer o quadrado da raiz de 10 menos o quadrado da raiz de 8. Isso aqui vai ser igual a quem? Então, raiz de 20 mais raiz quadrada de 16 é 4. Dividido por raiz de 10 elevado a 2 vai dar 10. Menos raiz de 8 elevado a 2 vai dar 8. Isso aqui é igual a quem? Para facilitar a nossa vida, vamos simplificar a raiz de 20. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fatorar 20 por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, 20 da forma fatorada é 2 ao quadrado vezes 5. O que acontece? A raiz de 20 é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 2 vezes 5, que é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 5. Isso aqui, ó, eu posso simplificar, que vai dar 2 raiz de 5. Em geral, os professores já simplificam daqui de dentro. Pula essa passagem aqui. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 5 mais 4 dividido por 2. Aqui eu ainda posso fazer uma coisinha. Como 2 é par e 4 é par, eu posso colocar o 2 em evidência. Então, eu escrevo raiz de 5 mais 2 dividido por 2. E aí eu posso simplificar esse com esse. Então, essa expressão aí é 2 mais raiz quadrada de 5. O que ele pergunta? O menor número inteiro que é maior do que ele. Então, observe. O número é 2 mais raiz quadrada de 5. E a pergunta é, quanto é que vale raiz de 5? É um número irracional. Você sabe que raiz de 5 é menor que a raiz de 9 e é maior que a raiz de 4. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Então, o 5 é um número que está entre 2 e 3. É 2, alguma coisa. Então, esse 5 aqui é 2, alguma coisa. Então, quando eu somo isso aqui, ele vai ser 4, alguma coisa. Então, a resposta é a letra C. Por quê? O que ele quer? Ele quer o menor número inteiro que é maior do que ele. Então, quem são os números inteiros? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, observe que todos os números a partir de 5 é maior que essa expressão aqui. Só que ele quer o menor é o 5. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!